Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez na nossa EBD, neste princípio de mês. Ainda não estamos com aulas presenciais, mas nós temos assim a esperança de em breve estarmos juntos. Iniciamos esse mês, o mês de maio, o mês da família. O mês da família. Já estávamos programados para isso, já desde o início do ano. Nosso pastor-presidente, pastor Isaías Gomes de Oliveira, nos direcionou para que esse mês tivéssemos um tempo assim dedicado a ministrações à família. E a Escola Bíblica Dominical quer estar alinhado com esse pensamento, por isso nós queremos desde já dar a você uma direção assim para o uso do material da Escola Bíblica. Por isso estamos aqui num momento mais light, estamos aqui num momento mais tranquilo, para que você possa usar esse material durante a semana, que esse mês você faça uma experiência, se você não tem essa experiência, faça uma experiência com Deus, reúna a sua família uma vez na semana e estude a revista da Escola Bíblica Dominical, faça um culto doméstico, um culto de estudo, onde todos possam participar. Quem sabe você possa pegar essa revista e colocar cada tópico para a família poder dar uma estudada, e no dia que você escolher, reúna toda a sua família e cada um participe, trazendo aquilo que, fruto do estudo que fizeram, da meditação. É um momento muito bom. Tenha esse mês, como o mês da família, a Escola Bíblica Dominical te fornece esse material. Caso você não tenha a revista, nós temos como te fornecer. Entre em contato conosco e assim nós passaremos para você, tá bom? Nós queremos fazer uma oração para iniciarmos esse tempo da sinopse da nossa lição de número 5 neste tempo. Vamos orar juntos. Querido Pai, nós queremos em primeiro lugar agradecer ao Senhor por estarmos aqui com mais essa oportunidade de buscarmos a Tua face, de adorarmos a Ti, de falarmos contigo e estudarmos Tua palavra. Senhor Deus, nós entramos no segundo mês de reclusão, nós estamos no segundo mês, ó Deus, de quarentena e não podemos estar nas nossas aulas presenciais. Mas, ó Pai, nós não queremos ficar longe do estudo. Por isso, Tu nos deste este mecanismo de nos aproximarmos e juntos meditarmos na Tua palavra. Nos dê da Tua graça, da Tua unção, que seja um mês cheio da Tua presença, de conhecimento, buscando no Senhor, Pai. E assim, Deus, possamos crescer na graça e no conhecimento. É o que nós oramos a Ti, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos e irmãos amados, nós temos hoje, então, a oportunidade de estudarmos a lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E ela tem, o título da nossa lição de hoje é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E esse título, ele tem base no texto de ouro, que é o texto áureo, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Eu vou ler aqui para você. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está também em Efésios, no capítulo 2 também, só que do verso 1 ao verso 10. E diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Esse texto é bastante profundo e nós queremos introduzir a nossa meditação, nosso estudo, baseado então no tema, no título da lição, libertos. Uma pessoa liberta é uma pessoa livre. Somos livres. E uma pessoa livre, ela pode fazer o que ela bem entender. Uma pessoa livre é assim. Ela pode ir para onde ela quiser, ela pode comer o que ela quiser, ela pode vestir, pode beber, pode falar, pode fazer o que ela quiser, ela é livre. Agora, toda liberdade, ela te coloca em um local, ela te coloca dentro de um ambiente, ela te coloca dentro de uma circunstância, de um ambiente, de uma situação. O que nós não podemos é usar de nossa liberdade para voltarmos ao cativeiro do pecado. Porque a palavra, o texto, o tema, o título é bem claro: libertos do pecado, livres do pecado. Então, o que é pecado? Eu preciso ter a ciência do que vem a ser o pecado, para mim ser livre dele, do que eu fui livre. Por muitas vezes, talvez a gente já tenha ouvido alguém dizer assim: eu não sabia que isso era errado. Às vezes você erra o alvo, eu erro o meu objetivo, por não saber que aquilo dali não deveria ser feito. Agora, por que não deveria ser feito? Onde está o parâmetro para que eu possa entender que aquilo dali é pecado, que eu não devo cometer? Eu preciso conhecer algumas coisas. Eu preciso saber de onde eu fui liberto. Eu preciso saber que essa liberdade, ela não me dá também uma direção, mesmo que eu não perceba, para voltar para o cativeiro. Então é muito importante estudarmos essa carta de Paulo aos Efésios, porque uma liberdade é para mim, é para eu, para mim e você, todos nós, né? Vivemos uma novidade de vida, uma nova vida. Então não é para que eu possa fazer algumas coisas, repetir algumas coisas do passado. Porque se eu estava cativo, é porque eu fiz algo. Se eu estava em cativeiro, alguma coisa me levou para lá. E eu fui liberto. Hoje eu sou livre. Então eu não vou repetir algumas coisas que me levou para o cativeiro. Que coisas são essas? Será que é tudo ruim? Será que aquilo que me levou para o cativeiro, será que eu não sabia que era ruim? Eu fiz porque era ruim, ou eu fiz porque era bom? E estava enganado e estava caminhando para o cativeiro. Uma novidade. Então preciso conhecer as novas coisas. E esse título nos leva também, né? Libertos do pecado para uma novidade, para uma nova vida em Cristo. Uma coisa que eu acho interessante, irmãos, é que não falam uma novidade para ser vivida com Cristo apenas. Não é em Cristo. Há uma diferença. Quando eu estou em e quando eu estou com. Estou andando com alguém. Eu posso andar com alguém ao meu lado. Mas isso não quer dizer que eu estou fechando com ele. Eu não estou na mesma sintonia dele. O meu coração não é reto para com ele, assim como talvez o dele é para comigo. Então, andar com é diferente de andar em. Então, é uma nova vida em Cristo. Isso me introduz, isso me coloca dentro dele, no pensamento dele, na causa dele, no propósito dele, naquilo que ele quer para mim. Era isso que Deus queria para todos aqueles que estavam ali em Éfeso. E Paulo falou, olha, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Então essa foi uma pequena introdução. Eu quero passar aqui para o primeiro tópico da nossa lição,
que diz: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Esse é o primeiro tópico. Eu quero levar assim de uma forma bem didática para que você possa se inspirar, né, em estudar a palavra e uma vez por semana, como foi o nosso desafio aqui lançado, reunir-se com sua família e estudar de uma forma bem didática a palavra. Primeiro ponto, então, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Antiga natureza, isso me fala de natureza. E eu entendo, irmãos, pela palavra do Senhor, hoje nós somos uma nova criatura, não é assim? Mas nós tínhamos adquirido após o pecado a natureza pecaminosa. Nossa antiga natureza, quer dizer, a natureza dominante. Ela era dominante. Ela nos conduzia. Isto é, quem comandava nosso viver diário era a natureza pecaminosa. Ela foi adquirida após o pecado do ser humano. A Bíblia nos fala sobre duas naturezas existentes em todo aquele que se rendeu ao amor de Cristo. Uma ou outra será dominante. Entendeu? A partir do momento que eu me rendi a Cristo, que nós nos rendemos a Cristo, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, ela ainda, né, reside, só que ela não domina. Nós ainda não morremos. Nós ainda não saímos deste mundo de maneira física, que eu estou dizendo. Então ainda nós estamos andando, ouvindo, falando, sentindo, tocando. Então nós estamos sujeitos a errar ainda, a nos vermos em situação difícil por causa dessa natureza. Ela não domina. A natureza pecaminosa, ela não nos domina mais, nós somos libertos. Mas ela pode nos cativar ainda, porque tem um aliado fortíssimo, que é o diabo. Paulo fala em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Então, essa natureza pecaminosa, ela precisa ser mortificada, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, até que nós chegamos na glória. Amém? Então, examinando as Escrituras, nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 7, no versículo de número 5, nós podemos observar que nós adquirimos, então, essa natureza pecaminosa. Romanos, no capítulo 7, no versículo de número 5, diz assim, ó: pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, olha como Paulo esclarece, né? Olha como ele fala bem claro. Quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Então essa natureza, ela dominava, nós éramos dominados por ela. Mas ela existia e ainda existe. Existe. Só que não domina mais. A segunda natureza, ela é adquirida após ao novo nascimento, né? A conversão a Cristo. Nós entendemos isso através da carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, diz assim: pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, há uma promessa, né? As promessas do Senhor, melhor dizendo, que Pedro diz aqui, para que através dessas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, a natureza de Deus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, nós temos a graça do Senhor nos proporcionando o nosso retorno, né? Vamos dizer assim, que antes do pecado, o ser humano estava, vamos dizer, lá no Éden, e vivendo uma comunhão íntima com Deus. A natureza divina reinando, não tinha natureza pecaminosa. Mas adquiriu a natureza pecaminosa, e ela começou a dominar a humanidade. Mas através de Cristo Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. Então, adquirimos então a natureza divina de volta, o domínio da natureza divina. Não é assim?
Então, queridos, da morte para a vida, porque Efésios no capítulo 2, no versículo de número 1, nos fala justamente sobre isto. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, para Deus, nós andávamos, segundo o curso desse mundo, na morte. Efésios 2,2 diz, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, que de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então nós andávamos assim, mortos. Esse conceito de morte é um conceito de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado. Esse conceito é provocado, essa morte é provocada pelo pecado. Morte moral e espiritual, nos afastando então de Deus e por consequência de sua natureza divina. Então andávamos assim, e quando nós andamos no pecado, a Bíblia nos diz em Isaías, no capítulo de número 59, no versículo de número 2, que isto nos separa do amor de Deus. Capítulo 59, versículo 2 de Isaías diz, no entanto, são as vossas maldades, vossos pecados, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Então nós andávamos cheios de pecados, fazendo o que era errado, mortos. A moralidade não tínhamos, poderíamos até ter uma aparência de moralidade, mas pensamentos imorais. Se pensamentos de imoralidade, eles geram atitudes imorais. A mentira, a ira, a maledicência. Então, era isso que nos governava. E éramos cativos disso. Mesmo não querendo mentir, nós mentimos. E se tornou tão normal isso, né? Se torna tão normal na vida daquele que não tem a Cristo, na vida daquele que vive longe, vive com a dificuldade de ter a aproximação de Deus, porque vive no pecado. Então, morto moralmente, morto espiritualmente. A verdadeira vida espiritual está em Cristo Jesus. Sem Cristo não há vida. Ainda Tiago, no capítulo de número 1, São Tiago diz, no versículo de número 15, diz o seguinte: em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, aquele que vive na prática do pecado, vive na morte, é um morto, moralmente, espiritualmente. A natureza pecaminosa, ela impede o homem de ouvir e obedecer o Senhor. Então, isso nos afasta de Deus. Uma caminhada física, todavia, morto. Como Efésios 2:2 diz, andávamos mortos, vivendo com costumes mundanos, tendo tudo pode e nada nos era proibido, vivendo, andando com um costume mundano, e fazíamos tudo e nada era proibido. Nós não fazíamos se sentíssemos algum mal no nosso corpo, mas não que tivéssemos temor de Deus, não tivéssemos a palavra para nos travar, não, eu vou fazer e vou fazer. Era essa vida imoral, né? A imoralidade, a mentira e a ira, elas devem ser coisas do passado hoje. Isso deve ser coisa do passado, a imoralidade, a mentira, isso não deve ser coisa para mim hoje. Eu sou liberto, hoje eu vivo novidade de vida, mas antes nós praticávamos a mentira de uma forma tão natural e descabida. A ira, essas coisas devem ser coisa do passado, do governo passado em nosso viver diário. Paulo, ele diz lá no capítulo 4 de Efésios 22-32, para que deixemos isso, abandonemos tudo isso. O pecado não deve ser relativizado. Ah, não, isso aí tudo é muito relativo. Não, irmão. O pecado é pecado em tudo e em todo tempo. Em todo tempo, melhor dizendo. O pecado é pecado em todo tempo, em qualquer época. Não relativizar. Caso nós começamos a relativizar o pecado, irmãos, nós vamos nos amoldar ao mundo. E Paulo diz em Romanos 12:12, não vos
não tomeis a forma, não vos conformeis com este mundo. Então, mas renove a sua mente pela palavra do Senhor e começamos a viver uma novidade de vida. Então, olhe bem, meus irmãos, viver sob o domínio do mal nem sempre é perceptível. É interessante isso, porque às vezes nós vivemos sob o domínio do mal e não entendemos, mas isso é pecado? Não vejo assim. Há muitas vezes, não sei se você já ouviu isso, vem a palavra, vem um ensinamento, e alguém pode dizer assim, nada a ver, isso não tem nada a ver. É porque está percebendo que tem alguma coisa a ver, e não, de repente nem sabia. Acho que aquilo ali é certo. Agora, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou o entendimento do descrente. E descrente a gente pensa que é só aquele que está lá no mundo, né? É só você deixar de acreditar na palavra. Conceitos mundanos. Então, o que nós podemos verificar na nossa vida? Estou vivendo sob o conceito mundano. Isso cega o meu entendimento, isso não me faz compreender a palavra, isso me afasta de Deus, isso vai me tornando de volta para o cativeiro. Mas hoje eu sou livre, o que consta para mim é a palavra. A Bíblia nos diz, eu quero repetir, Efésios 2:2, a parte última do versículo 2 diz: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. E faz uma ligação aqui, com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus deste presente século cegou o príncipe do ar, o principado que governa o mundo hoje, o mundo terreno, a mentalidade mundana. Esse principado, ele governava a nossa vida no passado. Então, o que tenho que viver hoje é novidade. E muitas coisas na palavra vêm, o Espírito traz para nós. Olha, você está fazendo isso errado. Quer ver uma coisa, irmãos? Quantas vezes tivemos a vontade de andar como no passado? Mentindo, dando lugar à ira, praticando imoralidade, perversão. E às vezes a gente pensa, não, eu estou indo para o céu, estou caminhando, está dando tudo certo. Não é assim, às vezes a gente pratica o erro. E é isso que a palavra vem nos advertir. Olha, você um dia foi livre para viver novidade de vida em Cristo, em Cristo. Então, olha só, não existe pequenas ou grandes mentiras. Todas elas são ações sob a influência ou sob o comando do príncipe e não o rei. Príncipe com letra minúscula, rei com letra maiúscula. Toda mentira, ela é uma influência ou um comando. Há diferença? Há diferença. O comando é o comando da minha vida. Quem está dominando a minha vida de uma forma plena, então, está comandando. Agora, a influenciar, você pode não ver sob o domínio, mas você está sendo influenciado. Já viu aquela pessoa ela é uma pessoa muito bacana, maravilhosa, gente finíssima. Mas a gente diz para ela, né? Uma Maria vai com as outras. Porque ela é muito influenciada facilmente. A mente aí, olha, faz isso, isso. Quando você não tem o governo, você pode ser até influenciado, mas geralmente é difícil. Porque alguém pode falar assim, ei, quem está no telefone? É fulano? Atende aí, diz que eu não estou. Ela fala, diz você. Eu estou vendo você aqui na minha frente, como é que eu vou mentir? Ah, não, mas isso é político, isso aí é do trabalho. Então, mente você, eu não vou mentir. Então, a pessoa postada em Cristo. Imagina se alguém tivesse falado para Jesus assim, Jesus, diz que eu não estou. Jesus não ia quebrar o galho, Jesus não ia mentir. Jesus ia dizer não, porque o pai da mentira é o diabo. Então, queridos, é uma vida onde a mentira não tem mais lugar. Nós somos libertos disso. Efésios 4:26 diz que abrigar o ódio, isso não deve ser mais para aqueles que vivem novidade de vida em Cristo. Efésios 4,
E verso de número 26 diz: estremecei de ira, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Acalmai vossa raiva antes que o sol se ponha. Entende isso, querido? Eu vou dormir, acabo meu dia, eu estou chateado, irado. Eu tenho que resolver isso. Antigamente não, eu ia para o travesseiro, né? E dormia maquinando o mal, fruto daquela ira, daquela raiva. Não, meu coração não é lugar para abrigar mais ira, porque eu sou liberto e eu vivo uma novidade de vida em Cristo. É viver de uma forma, nova mentalidade, uma metanoia, uma mudança. Abrigamos ódio contra as pessoas, abrigávamos, né? Não buscávamos a solução que a palavra nos direciona. Isso era coisa do passado. Isso é uma ação da natureza pecaminosa. Isso era dar lugar ao diabo. O diabo tinha lugar na nossa vida, hoje não. No verso 27 do capítulo 4 de Efésios, diz: e não deis lugar ao diabo. Hoje nós não damos lugar ao diabo. Irai-vos, mas não pequeis. Não vou pecar. Não vou fomentar isso, eu vou buscar a solução na palavra. Diz a Bíblia lá em Mateus e Lucas também: se teu irmão pecar contra ti, o que você vai fazer? Vai ficar chateado com ele, irado com ele? Vai maquinar coisas ruins com ele? Irmãos, nós pastores temos tantas pessoas que se iram conosco, porque falamos a verdade, porque pregamos a verdade. Se você tem alguém, tem alguma coisa, teu irmão pecar contra você, se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra você, vá a ele, corrija isso. A Bíblia nos diz que nós vivemos novidade, isso é novidade. E após o pecado, a raça humana passou a praticar o mal desde a sua mais tenra idade, a crescer. E esse mal foi crescendo, o mal crescia juntamente com ele. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo de número 1. Nós vemos que a raça humana ela foi crescendo e a maldade foi tomando proporções que Deus falou: tem que destruir, tem que limpar a terra. No capítulo 6, do versículo 5, diz assim de Gênesis: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Pensamentos pervertidos para praticar o mal, pensamentos sem nenhum parâmetro de moralidade, só fazer o mal, só fazer o mal. Isso foi multiplicando, e o que Deus fez? Enviou o dilúvio, e de Noé e a sua família repovoou a terra. Mas quer se ver livre da imoralidade, da pecaminosidade? Tem que nascer de novo em Cristo Jesus. Ele nos libertou para uma nova vida nele. Por isso, querido, mentira, ira, prática do mal, prática de imoralidade, perversidade, nós fomos livres disso, não somos mais cativos. O segundo tópico da nossa lição: vivificados pela graça, alcançados por essa graça. Irmãos, vivificados, vida de graça. Agora não é simplesmente 0800. A graça é uma maneira, é um estilo de vida. É uma fé, é uma atitude de fé. É isto que incomoda alguns religiosos que buscam a justificação pelas obras. Isso traz um desconforto a certos religiosos. Quem vive pela graça do Senhor, quem vive debaixo da graça do Senhor, o Senhor nos alcançou através de Jesus. Ele manifestou a graça abundante em nossa vida. Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 2, nos diz o seguinte: olhe bem: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Estamos firmados na graça através da fé. O Senhor Jesus nos introduziu nesse tempo graça abundante, abundante graça. Paulo mostra que o quadro caótico em que a raça humana se encontrava,
o Senhor, pelo seu divino amor, o qual não há explicação. Não vou explicar, não conseguimos explicar o amor de Deus, porque Ele fez isso, porque Ele nos reconciliou. Ele enviou Jesus em forma de homem para nos libertar de nós mesmos. O pecado residia em nós. O pecado dominava a gente. Hoje, nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E eu creio nisso, você crê nisso, é pela graça. Não adianta eu tentar fazer as coisas para conseguir mérito, para alcançar a salvação. Não, é a graça do Senhor. Efésios, no capítulo de número 4, melhor, de número 2, Efésios, capítulo 2, no versículo 4 e 5, nos diz o seguinte, queridos: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Então, na prática do pecado, a natureza pecaminosa dominando, comandando, Jesus, Ele veio como homem e morreu na cruz por nós. Então, aquele que crê será salvo. Então, Ele nos alcançou, ainda mortos em nossos delitos e pecados. É amor, irmãos. É amor. Não é amor. Amor de Deus não se explica. É o amor do Senhor. Ele nos alcança. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O amor de Deus em Cristo Jesus, ele vai muito além do que nós possamos imaginar, do que nós possamos compreender. Vai muito além. Mas deixa eu te dizer, esse amor de Deus, ele não é desprovido de justiça. O amor de Deus não me dá liberdade de fazer o que eu quiser, de andar como eu quiser, de pecar. Não, Ele me ama. Não, o amor de Deus, Ele é justo. Ele me coloca dentro dessa abundante graça, porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, onde governou o pecado, superabundou a graça. Agora, não é porque eu estou na graça que eu vou fazer qualquer coisa. Não, a graça trouxe para mim uma novidade de vida, um novo estilo de vida, algo maravilhoso, que eu vivo fazendo e buscando fazer mais, porque eu reconheço o amor de Deus. E se eu não viver buscando esse novo estilo de vida, a justiça, ela vai se manifestar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui no capítulo 4 de Efésios, olha o conselho de Paulo aos Efésios, que alcançaram a libertação através do amor de Deus. Ele diz: olha, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem. Despir, né? Tirar aquela roupagem, essa roupagem que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, vivendo a graça do Senhor, eu tenho uma responsabilidade de novas atitudes. Paulo diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, ele diz: olha, essas atitudes do velho homem tem de ser abandonada. E não é um passe de mágica. É uma atitude racional, como ele diz no texto aqui. Eu gosto muito dessa versão, porque ele diz isso, olha, no verso 23, e sedes renovados no vosso modo de raciocinar, nosso modo de pensar. Se eu sou salvo, se eu fui liberto do pecado, eu não posso ter as mesmas atitudes do passado, eu preciso abandonar. Eu tenho um aliado maravilhoso, que é o Espírito de Deus. A vida de Cristo, vivificados pela graça, trouxe essa vida em Cristo, através do Espírito Santo na minha vida. Eu não deixo de pecar para ser salvo, eu deixo de pecar porque sou salvo. É um conceito diferente. O amor nos vivifica, e isso é visto quando manifestamos uma nova maneira de viver, que traz paz e alegria, primeiro a nós, e também às pessoas que estão ao nosso redor, família e sociedade. Então, esse amor que muito é confundido, como hoje: eu fiz errado, eu pratico as coisas erradas e as pessoas se afastam de mim, agora elas têm que me amar.
Irmão, se você já foi revelado que isso é errado, se você já leu na Bíblia, se o Espírito Santo está aí, como está em todos nós, nós precisamos crescer, amadurecer. Porque se eu vivo em pecado, a primeira pessoa que vai deixar de ser abençoada sou eu mesmo, porque eu vou voltar para o cativeiro. E aqueles que estão ao meu redor, minha família vai começar a sofrer, meus irmãos vão começar a sofrer. Se a Bíblia diz lá em 59 de Isaías que os meus pecados fazem separação de mim e Deus, o que dirá das pessoas? Isso não tira a responsabilidade de nós como igreja de amar uns aos outros, de abençoar uns aos outros, mas se a gente viver na prática do pecado, nós vamos causando separação, nós mesmos. Então nós devemos buscar aquilo que fomos criados para fazer, boas obras, gerados para as boas obras, não é isso que o texto diz em Efésios? Então, amados, nós precisamos entender isso, exaltados pela graça, isso quer dizer, nascemos de novo, como João 3,3 diz, nascemos de novo, nós seremos abençoados, nossa família abençoada, a sociedade será abençoada. Então, exaltados pela graça, uma nova posição, um novo estilo de vida. Efésios, no capítulo 2, que é o texto da leitura bíblica em classe, no versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Posicionados juntos a Cristo, posicionados junto a Cristo e em Cristo, vivendo como Ele viveu, andando como Ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, João, ele é muito enfático, quando ele diz aqui, no capítulo 2, no versículo 6, quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Se eu permaneço na graça, eu devo andar como Jesus andou. E como Jesus andou, pastor? Eu descubro na palavra. Por isso que esse momento de estudo da palavra é maravilhoso. Estude a palavra, busque conhecer, para obtermos o direito que ele tem. O último tópico da nossa lição: a salvação não vem das obras. Para que eu conquiste as bênçãos do Senhor, eu preciso andar como Jesus andou. Graça como meio de salvação. Viver na graça é viver com o estilo de vida de Cristo. Então eu terei as mesmas bênçãos de Cristo: ressurreição, vida eterna e galardão. Ressurreição, vida eterna e galardão. Ressurreição, vida eterna e galardão. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Quando você recebe algo de alguém, e você vê assim: eu não mereço isso. Puxa, que honra, que maravilha. O que você faz em relação a essa pessoa que te abençoou? Você vai viver, vai ter uma vida para essa pessoa, talvez diferente do que você faça para qualquer outra pessoa que não te honrou. Não é assim? Aquele que mais te abençoa, mais você quer agradar. Então, quando eu entendo que eu recebi de Cristo a graça, a salvação, eu vou começar a fazer coisas sim, mas não para ser salvo, é porque eu sou salvo. E faço para Ele, para honrar a Ele, porque no final de tudo isso, eu vou alcançar a ressurreição, eu vou alcançar a vida eterna e o galardão. Então eu não vou alcançar a salvação pelas obras, porque a obra, ela é consequência de quem é salvo, e a salvação se mostra pelas boas obras. Tudo isso é um favor de Deus aos homens, a graça do Senhor. Então, as obras como evidência de salvação, não as obras para a salvação. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Criados em Cristo para as boas obras. Você nasceu de novo em Cristo Jesus para as boas obras. Então viva essa novidade de vida. O texto, o título da nossa lição, queria que o nosso irmão colocasse de novo, o título da nossa lição está ali, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nova vida, querido. Que a palavra você possa estudar nesse mês de uma forma mais direta, mais objetiva, e busque entrar nesse padrão da graça.
não é fazer o que você quiser fazer, mas é você nunca mais entrar debaixo da escravidão do pecado. Paulo diz aos Coríntios: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque eu sou salvo. Só por isso, sou salvo. Se eu for num determinado lugar, Jesus, ele pode entrar ali? Se não pode, o Espírito Santo vai falar para você: não faça isso. Posso comer aquilo ali? Não coma. É o Espírito, não é alguém que vai dizer para você: não toque, não coma. Não, é o Espírito Santo. Vai te fazer mal, teu organismo. Que você tenha uma vida, uma nova vida em Cristo Jesus, plena de alegria do Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria. Seja feliz em viver essa nova vida em Cristo. Esteja nele, achado nele. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu quero te convidar a estar nesse mês orando por sua família, reunindo com sua família. Faça culto doméstico. E sempre que você estiver em casa, eu creio que nós estamos com mais liberdade. Nossas lives, elas são em horários bem abençoadores. Nesse próximo domingo, que é o dia melhor, no domingo à noite, que é logo mais à noite, né? Em todos os domingos, nosso pastor está aqui com a mensagem poderosa da parte do Senhor. Hoje, a partir das 19 horas, ele estará aqui. Estaremos louvando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Na próxima terça também, o pastor Isaías estará conosco aqui, trazendo a palavra do Senhor. Esteja conectado, esteja alinhado, esteja linkado, esteja em Cristo, vivendo esse tempo que não é muito agradável, o tempo da quarentena, mas que Deus possa estar fazendo coisas grandes na sua vida, tá bom? Na quarta-feira nós temos oração, às 21 horas, na quinta-feira nós temos a ministração também de louvores e a palavra aqui, na sexta-feira nós temos oração, para que no outro domingo, pela manhã, vamos ter todas as classes, tendo as suas aulas. Nós temos esse mês da família, domingo que vem, Dia das Mães, teremos uma programação aqui, a ser transmitida para as mamães. Vai ser muito maravilhoso esse mês. Esteja junto, esteja conectado. Quero orar com você, finalizando então esta manhã de estudo da palavra do Senhor. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por esta bênção de podermos ter acesso à Tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor Deus, pelos ensinamentos, por tudo que há, o ouro que há contido na Tua palavra. Nós queremos verdadeiramente viver a liberdade que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, reconciliados com Cristo, reconciliados com o Senhor através de Jesus. Queremos viver essa novidade de vida, não com Cristo apenas, mas em Cristo também. Primeiramente em Cristo e com Cristo. Seja conosco, ó Pai. Abençoe-nos nesta semana, que seja uma semana cheia da Tua bênção, da Tua paz, da Tua presença. É o que eu oro a Ti, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom, shalom.